Sinais e símbolos são parte da comunicação humana, usados para transmitir ideias entre os indivíduos. Esses símbolos podem ser de vários tipos: sonoros, visuais, gestuais, etc. Pessoas com deficiência intelectual, transtorno autista, idosos, com baixa visão, enfim, qualquer condição que possa gerar o que é considerado como déficit cognitivo, podem ter dificuldade de entender os símbolos e realizar a comunicação. Por isso, existem métodos alternativos ou suplementares para ajudar na troca de ideias com pessoas com essas características. Durante a vida escolar, essas dificuldades na comunicação, na leitura e interpretação dos materiais didáticos, podem dificultar a compreensão para estudantes autistas e com outros transtornos do desenvolvimento. A comunicação padronizada, única, e que assume que todas as pessoas percebem o mundo da mesma maneira, transforma-se então numa barreira para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Por isso, nos últimos anos temos trabalhado para desenvolver materiais didáticos suplementares, que auxiliem alunos com necessidades educacionais específicas, frequentando a escola regular em regime de inclusão. Cada ser humano é único. Portanto, cada pessoa com deficiência também. Suas dificuldades e sucessos dependem não apenas de uma condição ou diagnóstico, mas também do ambiente e de tudo que faz parte da vida do indivíduo. Assim, a maneira de aprender e de desenvolver-se, os materiais que usamos para estimular e transmitir conhecimentos, precisam ser adaptados para o estilo cognitivo de cada estudante. Neste vídeo, mostraremos materiais didáticos produzidos ao longo dos últimos 3 anos para um estudante que hoje está no 7º ano do ensino fundamental. Uma pessoa autista classificada no chamado nível 1. Embora esta produção seja baseada nas características deste aluno, acreditamos que a técnica traz vários conceitos e dicas gerais que podem ser aproveitados por educadores para estudantes com deficiência cognitiva em geral. Vamos começar? Em qualquer mensagem ou comunicação que se faça, há pelo menos estes elementos: emissor, mensagem e destinatário. Quando conversamos com alguém, podemos nos perguntar se o outro está nos entendendo. Se a ideia que estamos tentando transmitir corresponde à ideia que a pessoa está construindo em seu imaginário. Será que está havendo algum ruído? Algo atrapalha ou corrompe a transmissão da mensagem? Mesmo que a mensagem seja corretamente transmitida, será que meu interlocutor já tem uma ideia antiga que possa associar a ideia nova que estou transmitindo e construir o significado que eu pretendia? Nosso conhecimento atual sobre o cérebro mostra que uma palavra escrita aciona um circuito cerebral diferente daquele de uma imagem, que também é diferente de uma palavra falada, por exemplo. A atitude mais básica que os educadores devem ter quando atendem um estudante com necessidades específicas de aprendizagem e comunicação é tentar entender, pelos laudos, pelos relatos e experiências em sala de aula, como aquele estudante processa as informações e a comunicação em seus circuitos cerebrais. Essa informação nos levará à eleição de um ou mais formatos de material didático que são melhor absorvidos por um determinado estudante com necessidades especiais. Talvez aquele ou aquela estudante tenha mais facilidade em absorver as informações por desenhos, gravuras, talvez oralmente mesmo. No caso desse nosso estudante, percebemos que a melhor forma de apresentar o conteúdo acadêmico é visualmente, de preferência por imagens, como costuma ser com os autistas. Porém, como ele é alfabetizado, usamos também palavras escritas. Então, a melhor maneira de produzir esse material didático é com o próprio estudante, sentando junto com ele, explorando o conteúdo e anotando no mapa mental as informações importantes.
Mas com a grande quantidade de conteúdo, nem sempre isso é possível. Então, o educador também pode produzir o material didático sozinho e que será usado posteriormente pelo estudante. Agora, outro ponto importante é o volume de informações apresentado de cada vez. A maioria das pessoas autistas tem dificuldade em lidar com vários elementos de informação ao mesmo tempo. Por vezes, o professor pensa que, se explicar bem algo, falar tudo que sabe sobre o assunto, vai ajudar no entendimento. Mas pode ser o contrário. Os símbolos, além do essencial, atuarão como um ruído, atrapalhando o estudante de se focar no centro do conteúdo, o tema de fato abordado. Os livros didáticos e apostilas oferecidos pelas escolas como material didático trazem muitos grafismos, imagens, cores e texto, muito texto. Estes livros atendem condições editoriais relacionadas àquilo que seus criadores acreditam serem o padrão cognitivo humano e também a fatores mercadológicos. Ainda que os estudantes autistas ou com outros transtornos de aprendizagem possa ter muita diferença entre suas características, há uma boa dose de segurança em suspeitar que esse excesso de símbolos confunda o entendimento, atrapalhe o estudante cujo cérebro tem mais dificuldade em determinar involuntariamente qual deve ser o foco da atenção. Enquanto investigamos o estilo cognitivo de um estudante, podemos presumir que até mesmo artigos, adjetivos, enfim, elementos textuais diversos são elementos custosos para o processamento neural da pessoa autista ordenar, hierarquizar e dar sentido. Estamos falando de vertebrados? Então, para começar, não vamos dizer que os vertebrados são isso ou aquilo. Basta colocar a imagem ou a palavra escrita vertebrados. O material didático deve ajudar o estudante a direcionar sua atenção, a perceber qual o núcleo, as palavras-chave de um determinado conteúdo. Assim, a primeira dica para confeccionar um material didático para um estudante com autismo é focar no essencial, tirar tudo que possa se constituir em ruído daquele material. Outro ponto importante na produção de material didático adaptado para pessoas autistas e outros transtornos é procurar o semelhante, seja por despertar o interesse, seja porque a memória humana é associativa. Apresentar um novo conteúdo relacionado a algo que o estudante já conheça aumenta muito a possibilidade de engajamento afetivo e cognitivo e memorização. Agora que já vimos a importância de evitar ruído, selecionar as palavras-chave e utilizar elementos familiares, vamos entender melhor como transportar os conteúdos acadêmicos para um formato mais amigável. Segundo Antônio Damasio, renomado neurocientista português, o cérebro humano organiza as informações por mapas. Mapas cerebrais, quer dizer, criando categorias. Baseados nesta e em outras descobertas científicas, nós propomos que o material didático ensine, acostume o estudante ao formato de organização de informações em que o conhecimento acadêmico é geralmente apresentado. Ou seja, existem categorias de coisas. Essas coisas têm características e as coisas têm relações entre si e entre suas características. É como os esquemas de rotina que se usam com as crianças com autismo, visualmente e por etapas. Com a prática, o estudante vai entendendo o mapa, o padrão de organização do conhecimento que se aplica a diversas áreas do conhecimento. E atenção, as avaliações podem e devem ser adaptadas para os estudantes autistas ou com outras condições. Não é porque não explica de maneira discursiva, com começo, meio e fim, sujeito, predicado, complementos,
que aquele estudante não conhece as categorias e relações a respeito de um determinado conteúdo. A avaliação também deve ser feita de modo a excluir elementos supérfluos, a facilitar o foco do aluno no conteúdo específico. Finalizando, por tudo isso que abordamos, nós defendemos que as escolas contratem artistas gráficos e programadores de computador para, juntamente com os professores, produzirem materiais didáticos originais, criativos e voltados à prática didática específica de cada estudante, onde os professores identificam os termos mais importantes para um determinado conteúdo e os outros profissionais ajudam a colocar de maneira mais graficamente interessante. Esperamos que as informações apresentadas sobre material didático baseado em comunicação suplementar possam ser úteis e vamos deixar nosso contato para quem precise de mais orientação a esse respeito ou queira desenvolver de outras formas a educação inclusiva. Manda um e-mail para a gente. É claro que aqui mostramos uma pontinha de toda a vasta construção feita a esse respeito. Famílias e educadores devem buscar conhecimento e organização para perseguir politicamente a efetivação real da inclusão e a aceitação não apenas das pessoas com deficiência, mas de todos os seres humanos em sua individualidade.